Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Olha só, essa aula de hoje a gente vai estudar então o Microsoft Windows, solta a parte de configurações e também a gente vai falar sobre os navegadores. Então a gente tem que estudar o Google Chrome e o Mozilla Firefox, ok? Mas a gente começa aqui então falando sobre o Windows 10. Então aqui, configurações. Como que eu acesso as configurações então no Windows 10? Então olha só, eu vou lá no botãozinho iniciar, olha só, tá vendo aqui? E eu tenho esse botãozinho aqui, configurações. Tranquilo, né? Ou posso ir também na central de ações, tá? Mais o mais comum por aqui. Então, venho em configurações e ele vai abrir para mim aquela telinha de configurações que tá igual no material aqui, né, no printzinho que eu coloquei para vocês. E agora aqui ao vivo e a cores, então, configurações. Então é o seguinte, presta atenção. Essa parte de configurações, ela é muito parecida com o painel de controle. O que a gente faz no painel de controle? A gente tem configurações do nosso Windows, do nosso computador, a parte de hardware, todo o computador a gente configura, né, ali no painel de controle. O que acontece? Eu já venho cantando essa bola há um bom tempo. Por que o Windows tem dois softwares, painel de controle e configurações, dois softwares que fazem a mesma coisa? Gente, não tem porquê. O porquê é muito claro. É porque a Microsoft, ó, ela vai eliminar o painel de controle. E agora, alguns dias atrás, realmente eu li uma notícia de que provavelmente já na próxima atualização do Windows 10 já vai ser eliminado o painel de controle. Mas você ainda tem que olhar ele para a tua prova. Eu não vou passar aqui o painel de controle para você, eu vou passar configurações, mas peço que você, independente da versão que você tenha no teu computador, olhe o painel de controle. No teu material vai também o painel de controle para você olhar, mas o mais provável de cair é aqui essa parte de configurações, ok? Então olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem essas categorias, né? Do que a gente vai configurar, categorias de configurações. Então eu vou entrar aqui em sistema. O que eu tenho aqui em sistema? Então, clicando aqui em sistema, e aqui a gente vai olhar o que a gente tem de mais importante de configurações nesse item sistema. Então, a gente tem aqui configuração de vídeo, olha só, tá escrito, então, aqui em cima, vídeo, e eu clico aqui do ladinho, né? Vou selecionando aqui, e aí nessa parte aqui do outro ladinho é que vai aparecendo a parte de configuração do item selecionado. Então, em sistema, vídeo, eu tenho aqui, olha só, a parte de brilho, cor, que mais? Importante, a parte de resolução da tela. Então, pode perguntar onde que eu vou configurar, ajustar a resolução de tela, né? Aqui, se eu trabalhar com vários monitores, tá? Então, em vídeo, tranquilo? Bom, a parte aqui de som também, o que eu tenho aqui? Configuração de som, assim, o painel de controle e configurações, eles foram criados para qualquer pessoa mexer nele, eles são bem intuitivos, tá? O que mais que a gente tem aqui de importante? Olha só, energia e suspensão, então essa parte de economizar a energia quando o computador está ocioso, tá? Dá uma olhadinha aqui. O que mais que a gente tem de importante aqui? Enfim, isso, ó. Aqui em sistema são esses os itenzinhos. Vamos voltar, então, aqui para configurações. Dispositivos. Gente, dispositivos é um dos itens mais importantes para nossa prova. Tá? Por quê? Porque, em geral, eles perguntam como que eu faço para instalar uma impressora, né? Então, eu tenho aqui, olha só, impressora e scanner, clico aqui, ele vai abrir aqui do ladinho, ó, olha só, adicionar impressora e scanner. Aí você clica aqui em adicionar uma impressora e um scanner, e aí você tem que ter o driver, né, que a gente já estudou o que é o driver, e você vai instalar. É simples assim? Simples assim, muito simples.
A mesma coisa para dispositivos Bluetooth, olha só. Então, bem tranquilo. Aqui também a parte de reprodução automática, olha só, usar a reprodução automática para mídias e dispositivos. Então, no meu computador ele está ativado, né? Então, aqui também que você configura em dispositivos. Telefone é uma novidade. O que ele faz aqui? Olha só. Isso aqui, presta atenção que a novidade já caiu em prova, não lembro qual foi a banca que cobrou. Envie uma mensagem de texto e veja fotos recentes de seu telefone direto em seu computador. Ou, se você estiver no seu telefone, envie páginas da web diretamente para o seu computador. Então, você faz essa sincronização entre o telefone e o computador. Para isso, você adiciona ali o seu telefone. Então, tem essa opção telefone, tá? Que mais aqui? Rede internet também é importante, mas é bem intuitivo também. Então aqui, olha só, ele está mostrando o status da minha rede, né? O nome aqui da minha rede, tá? Então aqui, primeiro itemzinho, status, que é o que a gente está vendo aqui. A rede Wi-Fi, aí ele vai mostrar aqui, olha só, tá conectado, seguro, as informações sobre a rede. Uma rede Ethernet, eu não tenho aqui nesse computador uma rede Ethernet. Então, são as opções aqui de rede, bem tranquilo. Personalização, outro itemzinho que de vez em quando é cobrado em prova, dá uma namorada nesse item. Então, aqui eu tenho a aparência, né? Vou personalizar o meu computador, a tela de fundo, né? Que imagem que eu vou colocar, uma cor sólida, enfim. Cores, tá? Tela de bloqueio, que pergunta se eu posso configurar a tela de bloqueio. Ó, posso configurar a tela de bloqueio, sim. Aqui em configuração é difícil não poder configurar alguma coisa, né? Temas, fontes e aqui o iniciar. Esse aqui é importante, gente. Iniciar, né? Você está configurando o teu menu iniciar. Se eu vou mostrar blocos, né? Mostrar aplicativos mais usados, dá uma olhadinha nesses itens aqui. E a barra de tarefas também. A barra de tarefas também é importante. Você pode chegar nessa mesma telinha aqui de configuração através do botão direito clicando na barra de tarefas, tá? Tem lá configurações da barra de tarefa também. Olha só, eu posso bloquear a barra de tarefas, ocultar a barra de tarefas, dá uma olhada nesses itenzinhos aqui também, certo? Bom, aqui aplicativos também importante. Eu tenho a parte aqui de desinstalar. Examinador sempre pergunta como é que eu desinstalo um software. Você vem aqui, olha só, por exemplo, vou desinstalar, escolho qual software aqui que eu quero desinstalar. Vamos supor aqui, vamos ver aqui, quero desinstalar o Google Chrome. Clico nele aqui e já tem aqui, ó, desinstalar. Tá vendo? Muito simples, ok? Os aplicativos padrão, para você escolher qual aplicativo vai abrir os teus arquivos, você vai usar, né, para abrir e-mail, para ouvir música, para ver filme, navegador, enfim, quais são os aplicativos que você tem como padrão, certo? Contas, então aqui eu tenho as nossas contas de usuário e mais algumas coisinhas importantes que a gente tem que ver aqui, ó, essa pessoa linda, há milhões de anos atrás, é a primeira foto acho que eu coloquei na minha conta da Microsoft e aqui está. Não parece mesmo, a minha filha fala, não, mãe, você melhorou um bocado. Dá bem, né? A fotinho ajudou muito ali. Mas então, você tem a tua conta aqui da Microsoft, ok? A conta do seu computador. Então, aqui, as suas informações, e-mails e contas. Então, ele está procurando ali quais são. Você pode adicionar, então, uma conta aqui do seu computador. Opções de entrada é bem importante. Presta atenção aqui. Opções de entrada, gente, pode cair na tua prova ou o Windows Hello. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, ele está abrindo aqui pra gente. Olha só. Selecione uma opção de entrada para adicionar, alterar ou remover. Então, o que é essa opção de entrada? Se você vai entrar com senha, acessar com senha a tua conta de usuário, se você vai acessar com PIN,
com escaneamento do teu rosto, impressão digital. Então, todas essas opções aqui, ela se chama Windows Hello. O que é o Windows Hello? É essa identificação que você tem biométrica, né, quando você vai acessar o Windows 10. É uma opção somente do Windows 10. Ainda tem aqui a opção com senha também, ok? Seguindo aqui, então, hora e idioma. Então, aqui você tem essa parte de configuração de data, de hora, aqui de região, e aqui idioma, que é o mais importante para a prova. Por que idioma é o mais importante para a prova? Sabe aquele momento que o teu computador, teu teclado tá todo desconfigurado, que você já passou por isso? Você pressiona uma vírgula, sai um acento, pressiona um acento, sai a vírgula. Aí muita gente acha que vai resolver esse problema na parte de hardware, na parte do teclado hardware. Não. Essa configuração é a configuração de idioma do teu aqui do teu Windows, do teu teclado, né? O idioma do teclado. Então aqui você só vai escolher, olha só, outro idioma. Aqui tá certinho, português, Brasil, ele é o compatível com o meu teclado. Você pode escolher outro idioma, adicionar aqui, né? Outro idioma e assim resolver esse problema, certo? Então aqui é bem importante para a prova. Parte de jogos, facilidade de acesso. Facilidade de acesso também é importante. O que é facilidade de acesso? Se você olhar, gente, ó, dá uma olhadinha no botãozinho aqui de facilidade de acesso. Ele lembra uma cadeirinha de rodas, não lembra? Lembra uma cadeirinha de rodas. Então, ele é realmente para facilitar o acesso, principalmente de quem tem dificuldade visual. Então, já teve configuração do mouse. Né? Onde que eu faço configuração do mouse? Depende da configuração. Olha aqui, eu tenho o mouse aqui, que você controla o ponteiro do mouse, você deixa aqui, ó, cursor e ponteiro do mouse, você deixa, imagina, ó, pode deixar grandão, olha só, tá? Então, a cor do ponteiro, enfim, tá? Aqui para a parte de audição. Então, você tem várias configurações aqui em facilidade de acesso. Pesquisar, para você localizar teus arquivos, né? Então, aqui o pesquisar. Cortana, bem importante. Então, a Cortana, a gente já falou, ela tá naquele botãozinho ali, né? Deixa eu colocar aqui pra gente, olha só. Esse botãozinho aqui, a gente já falou sobre a Cortana. Então, lá na barra de tarefas, ele é a Cortana, que é assistente virtual do Windows 10, né? Então, aqui você também configura a Cortana. Então, tem um itemzinho só para ela, tá? A parte de privacidade, então você vai controlar aqui toda essa parte de privacidade do seu computador, né? A parte do download, a parte de histórico, enfim, tá? Ó, histórico das atividades, parte de privacidade. E a atualização e segurança. Aqui, atualização e segurança. Então, tudo que tiver falando sobre essa parte de atualizar o Windows, do Windows Defender, né? O Windows Update, que é atualização, né? Então, tá em atualização e segurança. É bem óbvio isso, né? Como diz o mocinho lá, o senhor do filme O Poço, é óbvio, né? Você assistiu esse filme? Então, assisti ele outro dia. Filme legal, ele fala, é óbvio. Então aqui, Windows Update, você vai verificar se tem as atualizações. O que são essas atualizações? Essas atualizações, elas são imprescindíveis, principalmente as atualizações de segurança. Então os criminosos virtuais, eles vão desenvolvendo técnicas, maneiras, descobrindo falhas no sistema operacional, e aí a Microsoft cria essas atualizações, vai fechando essas portas, os criminosos vão abrindo portas, brechas, e a Microsoft vai fechando essas portas, e aí você tem que fazer essa atualização, principalmente as de segurança, para você manter aí o seu computador protegido. Então, isso vai para a tua prova também, né?
Tem aqui o Windows Update, a parte aqui de segurança, então, do Windows, tá? Vai abrir aqui, então, essa janelinha, ó, proteção contra vírus e ameaça, né? Ele vai abrir a parte de firewall, tá? E proteção da conta, né? Então, toda essa parte de segurança aqui. Aqui a parte de backup, que vai abrir, você vem aqui em mais opções, olha só, ele vem aqui em opções de backup, então, você pode configurar, fazer o backup dos arquivos a cada hora, né? Pode escolher aqui, ó, cada hora, enfim, manter seus backups sempre, um ano, né? Você vai escolher ali, vai ver adicionar as pastas, olha só. E aí você vai fazer esse backup, então. Você pode restaurar arquivos e pode ver as configurações avançadas. Então, vamos clicar aqui nessas configurações avançadas. E ele vai para onde? Para aquilo que a gente já estudou, que eu falei que eu ia mostrar para você quando chegasse aqui em configurações, que é o histórico de arquivos, né? Que é essa parte, que é como se faz, então, agora o backup aqui no Windows. E aí ele tem aqui, ó, backup da imagem do sistema, tá vendo? Então, vamos clicar aqui, olha só. Criar uma imagem do sistema. Então, o que é esse imagem do sistema? Ó, uma imagem do sistema é uma cópia das unidades necessárias para que o Windows seja executado. Então, ela pode incluir unidades adicionais, pode ser usada para restaurar o computador se o disco rígido ou o computador parar de funcionar. Mas não é possível escolher itens individuais a serem restaurados, tá? Vou cancelar aqui. Então, essa imagem de sistema, ele cai pouco em prova, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas quando o teu computador dá um pane em geral, se você tem imagem do sistema, você vai restaurar e teu computador vai ficar como ele era antes, tá? Então, aqui a parte de imagem do sistema. E ele veio aqui em painel de controle, ó. Vamos aproveitar, clicar aqui em painel de controle. Você vai ver aqui, ó, olha só, a maior parte do que a gente está vendo, viu ali em configurações, tem também aqui no painel de controle. Então, por isso que eu disse para você, abre lá o teu painel de controle, tá? E dá uma olhadinha nesses itens também, é mais saber o que tem, onde está, onde que eu configuro a resolução de tela, de vídeo, onde que eu mudo a aparência, onde que eu instalo uma impressora. Então, é só você sentar ali em frente e olhar esses itenzinhos, ok? Bom, o que a gente vai estudar agora? Então, agora a gente terminou essa parte do Windows 10, nós vamos estudar os navegadores, ok? Então, bora lá! Então, vamos começar o estudo pelo Google Chrome, navegador. Aqui. Então, vamos lá. Então, navegador é a mesma coisa que browser, tá? E o legal, assim, quando a gente estuda os navegadores, é que eles são muito parecidos. A gente tem conceitos que são os mesmos, mesmo em diferentes navegadores. E uma coisa que você tem que prestar muita atenção aqui é que você tem que estudar os atalhos. Então, no teu material vai ter uma lista de atalhos e também eu vou colocar uma tabelinha de atalhos. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, navegador e browser, a mesma coisa, né? O navegador, o browser é o software que a gente utiliza para navegar nas páginas, no conteúdo web, né? www, World Wide Web, então conteúdo web. Então aqui o Google Chrome, a gente tem apenas esse botãozinho aqui, olha só, são esses 3 pontinhos. Então esse botãozinho aqui, ele se chama personalizar e controlar o Google Chrome. Deixa eu ver se eu consigo, eu não consigo dar zoom no nominho dele que aparece aqui, quando você passa o mouse em cima dele, personalizar e controlar o Google Chrome. Então, quando a gente clica nesse botão, ele tem apenas esse menu aqui, olha só. Legal, né? Então,
Então ele não é como o Internet Explorer, que tem um mundo de coisas assim para estudar, que tem a mesma coisa colocada em 500 lugares diferentes. Não, ele só tem esse menuzinho. Então já presta atenção aqui que a gente tem ali, olha, nova guia, Ctrl T, nova janela, Ctrl N. A gente já tem aqui os principais atalhos. Não estão todos os atalhos que a gente tem que saber para a prova, não. Mas os principais, eles já estão aqui. Então já fica ligado nisso também, certo? Ali histórico é o Ctrl H, né? Downloads, Ctrl J, que é um atalho importantíssimo aqui pra gente, tá? Então, os favoritos, né? Para adicionar os favoritos é o Ctrl D, D de dado. Eu falo D de Doritos, que é o meu salgadinho favoritos. E ele tem aqui, então, olha só, para você adicionar aos favoritos Ctrl D, todas as guias Ctrl Shift D, exibir barra de favoritos Ctrl Shift B, gerenciador de favoritos Ctrl Shift O. Por favor, saiba esses atalhos aqui, esses atalhos são importantes. Você pode criar a tua própria tabelinha, né? Pode olhar a tabela que eu vou passar para vocês, mas se você criar a sua própria tabelinha, depois eu vou falar mais sobre essa tabela, mais fácil de você já vai estar estudando enquanto você cria essa tabela, ok? Aqui a parte de zoom, de imprimir, e aqui mais ferramentas também ele cai em prova. O que eu tenho em mais ferramentas? Salvar a página, tá? Limpar os dados de navegação e o gerenciador de tarefas. É o gerenciador de tarefas só do Google Chrome, tá? Não é o gerenciador de tarefas do Windows. O atalho dele é o Shift ESC. Então, vamos voltar a falar aqui sobre limpar dados de navegação. Ctrl Shift Del. Esse atalho, ele é importantíssimo para você, tá? E o que ele abre? Ele vai abrir aqui no próprio navegador, então, as opções para você limpar os seus dados de navegação. Então, o que é o histórico de navegação? Olha só, histórico. O que é o histórico? O histórico é tudo que você navega, todos os sites que você abre no seu computador, eles ficam ali no histórico. Então, se você acessou um site hoje, alguém usa o seu computador, usa o seu navegador, vai lá um Ctrl H, que é o atalho, digita Ctrl H, ele vê todos os sites que você acessou, tá? Inclusive o dia que você acessou, enfim, tudinho que você acessou. Você pode querer limpar esses dados de navegação histórico, então você vem aqui em limpar esses dados de navegação. O que são os cookies? Os biscoitinhos de chocolate. Os cookies, gente, são pequenos arquivos que os sites armazenam no seu computador para saber o que você faz no site dele. Não é saber o que você faz no teu computador, é no site dele. Então, você faz um cadastro lá num site, depois você entra de novo nesse site, ele diz assim, olá, Kátia, se você não for Kátia, clique aqui. São os cookies reconhecendo. Tá? Você está pesquisando um smartphone e de repente você recebe um e-mail com promoções de smartphones. Você fala, nossa, que coincidência. Não, não é coincidência, são os cookies reconhecendo. Quando você procura no Google algum produto, aí você vai no Facebook e tem lá propaganda, né, desses mesmos produtos, são os cookies. Então, os cookies, você também pode limpar aqui nessa limpeza de dados aqui, né, para você manter a sua privacidade, ok? Imagens e arquivos armazenados em cache. O que é cache? A gente estuda em hardware, a gente estudou em hardware que a memória cache ela aumenta a velocidade de processamento, por quê? Porque o processador ele busca na memória RAM, deixa na cache, aí, ao invés de ele ter que buscar na RAM todo momento, ele busca esse dado na cache que já está ali, ou nele, ou pertinho dele, e isso fica mais rápido. Por que tem esse nome também aqui nos navegadores? São os arquivos temporários, cache e arquivos temporários são a mesma coisa. Então, tudo que você navega, todo site que você abre, ele fica uma copiazinha desse site nessa cache. É uma pasta. Aqui não é hardware, é uma pasta.
tá? Aqui nos navegadores ela não é hardware, é uma pasta. E aí tudo que você navega fica ali. Se você não tiver internet, tiver offline, tudo que está na cache você consegue acessar o teu conteúdo offline. Só que também, né, o que está ali é porque você acessou e isso não mantém, vamos dizer assim, a sua privacidade. Então, você pode limpar aqui esses dados que são na cache. Então, e por que ela tem esse nome cache? Porque ao invés de buscar esse conteúdo web lá no servidor web, ele busca ali no teu computador na própria pastinha, uma vez que você já acessou esse conteúdo. Então, ela tem um comparativo aí com a memória cache, mas ela não é hardware. Aqui ela não é hardware. Então, você pode vir aqui e limpar esses dados, ok? Limpar esses dados. E aqui a parte avançado, aí você tem as senhas também, preenchimento automático dos formulários, enfim, ok? Então, é bem importante aqui limpar os dados de navegação, certo? Quando você está, então, trabalhando no teu computador. Ele não quer voltar aqui, pronto. Bom, que mais que a gente tem aqui? Olha só, já vimos então mais ferramentas e temos configurações. Vamos clicar aqui então em configurações. Quando eu clico em configurações, vai abrir no próprio navegador, né? Igual a gente estava vendo antes ali, né? Limpar os dados, né? Na limpeza de dados. Ele abre aqui no navegador. Uma coisa que você já tem que saber é que ele tem um endereço aqui, olha só. Isso já caiu em prova. Então, Chrome, // settings, eu posso ou digitar tudo isso na minha barra de endereço do meu Google Chrome, ou acessar através do menu personalizar e controlar o Google Chrome configurações. Então, vamos ver as configurações aqui mais importantes. Ele tem aqui, olha só, todo um menuzinho, você e o Google, né? Então, a parte de sincronização, nome, foto, aqui preenchimento automático, ou seja, perceba que eu tenho aqui, olha só, e eu tenho aqui para ir diretamente, ó, preenchimento automático, privacidade e segurança, e eu tenho também aqui, ó, preenchimento automático, aqui embaixo, privacidade e segurança, tanto faz eu acessar por um ou para o outro, ok? Então, aqui preenchimento automático, senha, forma de pagamento, não é muito importante para a prova, mas é bom você saber que ele existe. Depois eu tenho aqui limpar dados de navegação, que vai cair novamente nessa telinha que a gente já estudou. É outra forma, então, de acessar, tá? Aqui em mais, o que eu tenho? Ó, navegação segura, parte de senhas. Então, aqui, gente, é parte de privacidade e segurança, ó, configurações do site. Aqui onde eu configuro os cookies. Isso cai em prova? Cai. Vai perguntar onde eu configuro os cookies. Ou em configurações, e vou em privacidade e segurança. Tem tudo a ver com privacidade e segurança. Por quê? Porque os cookies, gente, eles podem ser usados eles estão colhendo informações sobre você, sobre a tua navegação. Eles podem ser usados tanto por sites idôneos como por criminosos. Então, por isso que você tem essa configuração aqui dos cookies, ok? Então, a parte de aparência, aqui, né, os temas, enfim, mecanismo de busca, navegador padrão, aqui, inicialização, esse aqui também é importante, aqui você configura qual ou quais guias que você quer que abra no seu navegador quando você abre o navegador, quando você abre a página inicial, que o atalho é o Alt Home, né? E aqui avançado, a gente tem algo bem importante que é download, onde eu escolho o local para fazer download. Então, o padrão, aqui, olha só, pastinha downloads, que fica aqui na minha pasta de usuário do Windows, e eu posso perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer download, ou alterar essa pasta, né, colocar uma outra pasta que eu quero como padrão. Então, isso aqui é bem importante, cai bastante em prova, certo? Bom, o que mais que a gente tem de importante aqui no Google Chrome? A gente tem aqui nova janela anônima, que o atalho é o Ctrl+Shift+N. Gente, esse atalho você tem que saber mesmo, ele é muito importante.
pensa nesse N de anônima, olha só, anônima. E o que que faz essa nova janela anônima? Bom, eu creio que você já conheça essa ferramenta. Mas abrindo aqui, o que que ele diz para nós? Olha só, que você pode navegar com privacidade. Outras pessoas que usarem este dispositivo não verão sua atividade, mas downloads e favoritos serão salvos. Então você tem que pensar assim, olha só. Você gostaria de hoje receber aí na tua casa de presente o gabarito da tua prova? Acho que sim, né? A maioria ia querer, né? Bom, você já pensou se você pudesse anonimamente invadir o servidor da tua banca e pegar esse gabarito? Você não ia fazer isso, né? Mas tem gente que talvez fizesse. Mas se você fosse fazer isso, gente, não faz usando a nova janela, a navegação anônima. Por quê? Porque isso não vai te esconder, isso te esconde o que você faz aqui no seu navegador Google Chrome, aqui no teu computador, né? E mesmo assim, se você acessou, por exemplo, o site, lá o Gmail, o Gmail sabe que você acessou, né, o e-mail, o teu empregador, ele pode sim saber o que você acessou. Então é uma coisa escondida, mas não é muito escondido não, tá? Então, olha só, isso pode ir para a tua prova. Então, o que que acontece aqui? Enquanto você está navegando na navegação anônima, o Chrome, ele tá salvando normalmente todas as informações, cookie, histórico, tudo ele tá salvando. No momento que você fecha o navegador, ele não armazena essas informações. Então, olha só, ele não salvará informações como o histórico, os cookies e informações fornecidas em formulário. Você digita teu CPF lá no formulário, ele não salva, tá? Mas é possível que sua atividade ainda esteja visível para o website que você visita, né? Como eu falei lá do Gmail, para o seu empregador e, claro, para o seu provedor de acesso à internet. Ele sabe o que você visitou, ok? Então, outra coisa, download. Isso é comum cair em prova. Fiz um download. Estava no modo navegação anônima. Baixa o arquivo? Claro, baixa o arquivo, ele está lá. O que não fica é a lista. Quando você digita lá Ctrl J, você tem a lista dos arquivos que você baixou. E não vai ficar esse histórico, essa listinha, mas o arquivo sim. Assim como os favoritos. Se você adicionar aos favoritos, Ctrl D, né, de Doritos, adiciona aos favoritos, tá lá o site, fica adicionado aos favoritos. Então aqui, essa parte da navegação anônima, ok? Pra gente concluir então aqui o Google Chrome. E aqui o Mozilla Firefox, que também tá aqui no nosso edital. Então você pode baixar também o Mozilla Firefox, digita aí no teu Google, baixa, instala, né? E pode usar ele também, né? Então ele é um navegador também da Mozilla, tá? O Firefox é o navegador da Mozilla e existe o Mozilla Thunderbird. O que é o Thunderbird? É o gerenciador de e-mail da Mozilla. Não esquece disso, pode ser importante para você, para a tua prova. Então, olha só, né? Navegador padrão também. Então, se eu clicar, eu vou vir aqui com o botão direito, olha só, barra de menu, ele tem os menuzinhos aqui, tá? Ele não aparece por padrão, mas tem os menuzinhos. Também, gente, olha todos esses atalhos aqui, tudo coisinha básica, olha só. Olha todos esses atalhos e faz uma comparação dos atalhos com o Google Chrome. A maior parte deles são iguais. Qual que é diferente? Aqui, olha só. No menu arquivo, eu tenho nova janela privativa. O atalho é Ctrl Shift P. O que é essa nova janela privativa? É a mesma coisa da navegação anônima que a gente acabou de estudar no Google Chrome. É o mesmíssimo conceito. Só que aqui no Firefox se chama nova janela privativa, o atalho é Ctrl Shift P. Veja, privativa P, anônima N. Tá? Não esquece disso, que isso é bem importante. Grande a probabilidade de estar na sua prova, os examinadores gostam de cobrar. Então aqui, o mais chato do Firefox é que ele tem menu. Então às vezes ele pode perguntar qual menu está a nova janela privativa, qual menu está isso, está aquilo. Então, isso é uma parte chata aqui do
Firefox, ok? Mas se não, tudo igual, ó. Histórico, ele tem aqui limpar histórico recente, que é o Ctrl Shift Del. Então, o Ctrl Shift Del, mesmo atalho para limpar esses dados de privacidade, é o mesmo atalho do Google Chrome. E ele vai limpar o que aqui? Olha só, também vou escolher última hora, último dia, enfim. O histórico de navegação e download, contas de acesso ativo, histórico de formulários, cookies, cache. Veja aqui, bem parecido aí com o Google Chrome que a gente acabou de estudar. Os favoritos, então Ctrl D também para adicionar aos favoritos. Tá? E aqui o menu ferramentas, ó, download, Ctrl J, então para exibir aí a lista de downloads. O Ctrl J, tem um aluno que fala assim, Ctrl J de download, porque ele é um atalho que cai muito, tá? E as configurações do Firefox estão aqui em opções, olha só. Então, eu vou clicar aqui, ferramentas, opções, e aqui eu tenho a parte de configurações do Firefox, que também vai abrir aqui no próprio navegador. E ele também tem esse menuzinho aqui e os títulos, olha só, aqui do lado, ó. Mesma coisa, ok? Então, eu posso restaurar sessão anterior, olha só, quando eu vou abrir o meu navegador, né? Que mais que a gente tem aqui de importante? Vamos ver o que tem aqui, ó. A parte de arquivos e aplicativos, ó, download, onde que eu vou salvar, mesma coisa que a gente viu no Google Chrome, tá? Sempre perguntar onde salvar os arquivos, enfim. Vamos ver aqui, ó, privacidade e segurança, que é importante. Então, privacidade do navegador, aqui os cookies, olha só. Mesma coisa, quando perguntar onde eu configuro os cookies, privacidade e segurança, olha só, os cookies, né? O histórico, né? Limpar o histórico, bloquear as janelas pop-ups. O que são as janelas pop-up, gente? As janelas pop-up são aquelas janelinhas que tem anúncio ou coisa pior. O que é essa coisa pior? Boleto para pagar. Já aconteceu então de você acessar um site, daí abre uma janelinha ali com o boletim ou com anúncio? Essas são as pop-ups. Você tem que saber esse conceito para a tua prova. Então, olha só, por padrão, as janelas pop-up já vêm bloqueadas nos navegadores hoje em dia. Elas já vêm bloqueadas. Aí o que vai acontecer? Aqui na barrinha de endereço vai aparecer um quadradinho aqui com um X indicando para você que essa janela pop-up está bloqueada. Então, de repente, você está tentando pagar um boleto. Aí você acessa o site que falaram para você acessar para pagar o boleto e não abre a janela. Por quê? Porque ela está bloqueada. Aí você clica nesse íconezinho ali, né? Que é um quadradinho com um xizinho. Você clica ali e aí ele vai te perguntar se você quer desbloquear essa janela pop-up só agora, se você quer desbloquear essa janela pop-up em todas as vezes que você abrir esse site ou para todos os sites que você abrir, enfim, ele vai te fazer essas perguntas ali para você configurar, ok? Mas não esquece o que é então a janela pop-up, certo? E aí, o Mozilla Firefox, ele tem aqui alguns botõezinhos, né, de ver o histórico, né? Além dos menus, ele tem tudo que a gente viu nos menus, ele tem nesses botõezinhos aqui e ainda nesse menu aqui, ok? Que é só você olhar também, você tem que, os principais conceitos aqui eu já falei para você. Agora você tem que usar, né? Um dia de cada, usa um dia o Google Chrome, no outro dia usa o Firefox. E assim você está treinando também tudo isso para a tua prova, certo? Bom, sobre os atalhos. A maior parte dos atalhos são os mesmos no Firefox e no Google Chrome. Você vai pegar uma folha A4, né, ela no modo paisagem, e você divide ela em 3 coluninhas. Você coloca o nome do atalho, como é no Google Chrome, como é no Firefox. E assim você estuda os atalhos de todos, dos 2 navegadores junto. Isso te facilita, por quê? Porque a maior parte, mais de 90% dos atalhos são os mesmos. Eu vou colocar para vocês uma lista
grande de atalhos no material que eu vou enviar para vocês e vou colocar também uma lista dos principais. Comece a estudar pelos principais, ok? E quando estiver ali navegando, né, ali utilizando no teu dia a dia, navegando nas páginas, olha para cada navegador, presta atenção, né, quando você está aqui nos menuzinhos, os atalhos que você tem aqui para cada ferramenta, ok? Então, a gente termina aqui essa aula, né, que a gente estudou o Windows, estudamos os navegadores e logo a gente volta com mais conceitos para você. Grande beijo e até a próxima aula.